Nós vamos ver na palavra de Deus que o Senhor profetizou a respeito do período do princípio das dores. Depois ele fala a respeito da grande tribulação, aonde a igreja de Jesus Cristo passará pela grande tribulação. E dentro da grande tribulação, Deus estabelece as suas duas testemunhas, que são judeus e gentios, os 144 mil selados, os reis e sacerdotes do Senhor, da ordem de Melquisedeque, de uma ordem superior, que estarão agindo com poder e autoridade no período da grande tribulação, profetizando as catástrofes que vão ocorrer no período do toque das trombetas. E neste período Deus vai levantar muitos que vão perder as suas vidas nos grandes centros. A igreja de Jesus Cristo, como as duas testemunhas, e também os 144 mil selados, que é a figura da mesma igreja, que é a figura do mesmo povo de Deus, será conduzida para o deserto dos povos. Alguns poucos cristãos, ou grupos específicos de cristãos, que são denominados as duas testemunhas, ou as duas asas da grande águia, vão estar despertando a igreja, que será conduzida para o deserto dos povos no período da grande tribulação, porque infelizmente a apostasia e essa teologia tradicional fez com que a igreja dormisse no período da grande tribulação. As duas asas da grande águia, ou as duas testemunhas do Senhor, vão estar profetizando, promovendo maravilhas e catástrofes no período da grande tribulação. Essa igreja será guardada e protegida no deserto dos povos, porque o Senhor Deus estará falando de maneira especial ao coração de sua igreja no período mais escuro da história. Talvez você que me assiste aqui não tenha ouvido falar a respeito de nada a respeito dessas situações, mas infelizmente a maior parte dos cristãos não se interessam na verdadeira escatologia que nos conecta com a lei, com os salmos e com os profetas. Nós estamos meditando no livro de Ezequiel, especificamente no capítulo 36, onde Deus nos mostra que tem uma promessa para o Israel literal, esse Israel que nós conhecemos, para o Israel espiritual, aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que receberam a nova aliança e tem uma promessa de herança das nações que vão restar no período da grande tribulação. Fica comigo até o final desse vídeo, porque esse vídeo aqui está muito especial. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Uma das coisas que mais alegra o meu coração é que Deus usa a própria palavra, Deus usa a própria Bíblia para confirmar a própria Bíblia. A palavra do Senhor, ela é toda conectada, mesmo sendo escrita por vários autores diferentes, e ainda que tenha alguns que vão tentar relativizar a veracidade dessa palavra, se você, cristão, se conectar com as palavras do Senhor através das Escrituras, você vai ver que a palavra de Deus ela é toda conectada. E é lindo você ver os profetas recebendo as promessas futuras para o Israel literal e também para o Israel espiritual. Vai lá comigo em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, nós vamos ler a partir do versículo 29, que diz assim: Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Queridos, você vai ver uma promessa dada ao próprio profeta Ezequiel a respeito dos pecados das nações. Deus está falando aqui, através do profeta, que livraria a nação de Israel, o povo de Israel, de suas imundícias. E queridos, quando você vai para Ezequiel capítulo 14, quando você lê Amós, se eu não me engano, acho que no capítulo 1 mesmo, você vai encontrar ali os profetas falando a respeito de castigos específicos de nações que pecam de maneira específica. Em Ezequiel, por exemplo, você vai ver Deus dizendo: olha, se eu enviar a peste, se eu enviar a fome, se eu enviar a espada a uma terra que tem pecado contra mim de maneira excessiva, essas coisas vão ocorrer, essas coisas vão acontecer. Quando uma nação ela peca demais, comete iniquidades,
Deus envia castigos específicos àquela nação. Basta você ver as nações que há séculos, há milênios, têm pecado contra o Senhor, e essas nações têm sofrido com pestes, algumas nações têm sofrido com fomes, algumas nações sempre têm ali guerra, sempre tem espada sobre aquela nação, justamente por causa das iniquidades que são cometidas ao longo das gerações, ao longo dos séculos. E quando Deus ele fala aqui para o Israel da antiga aliança e para o Israel literal, dizendo, olha, eu vou limpar vocês de suas imundícias, o que ele está falando? Ele está falando a respeito de situações que vão acontecer, que vão promover a limpeza. Quando Deus fala que vai purificar alguém, ele está falando que vai usar a água ou o fogo para purificar aquele determinado povo de suas imundícias. E o período da grande tribulação será o período da grande tribulação será um período de limpeza da nação literal de Israel e um período de limpeza e de despertamento para o Israel da promessa, para o Israel espiritual. Agora, queridos, Deus estará usando as situações para limpar as nações. A grande tribulação será usada para limpar as nações, porque Jesus Cristo estará purificando as nações para o reino milenar. Você vai olhar aí também a promessa a respeito do quê? De uma restauração da agricultura, uma restauração do fruto da terra. Deus está falando aqui que vai multiplicar o trigo, que vai multiplicar ali todo o alimento, todo o suprimento, porque a terra que tem sido danificada por causa de todas essas químicas que é lançada sobre a terra será purificada de maneira literal. Os homens têm destruído a natureza, os homens têm destruído a terra literalmente por causa dessa maneira excessiva de tentar produzir para lucrar com suas produções e suas plantações. Quando você olha essa promessa de uma frutificação, de uma produtividade da terra, nós estamos falando a respeito de uma produtividade natural. Tanto é que você vai ver, se eu não me engano, o profeta Miqueias dizendo que vai existir ali uma alta produtividade da terra, porque enquanto um planta a semente, o outro já vem atrás, colhendo aquela semente ou colhendo aquele fruto que acabou de ser plantado. Ou seja, uma alta produtividade, porque a terra literal, a terra em que nós plantamos, será restaurada, assim como todo o planeta e a humanidade serão restaurados. Depois leia aqui as referências que eu deixo na descrição do vídeo. As referências que eu deixo aqui na tela do vídeo e também assista aos vídeos que eu também deixo aqui na descrição. Agora, queridos, olha o versículo 29, agora o versículo 30. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Presta atenção aqui que essa é uma promessa de produtividade literal. O planeta Terra voltará a produzir de maneira natural, de maneira saudável, sem essas porcarias de agrotóxico, sem essas porcarias que têm contaminado o fruto da terra, que têm contaminado os animais. Mas existe uma promessa de produtividade espiritual, ou seja, aqueles que vão receber a palavra de Deus nesse período que nós estamos vivendo, são aqueles que, com essa semente da palavra de Deus, se tornarão fruto. Ou seja, Jesus Cristo morre como grão de trigo na terra, ele envia o Espírito do Senhor e nos últimos dias, ou um período que antecede os últimos dias, muitos se converterão a Jesus, porque aquilo que era semente se tornará fruto. A palavra de Deus, que é a semente, é lançada nos corações, e essa palavra como semente tornam as pessoas como trigo. A igreja de Jesus Cristo, ela tem também como figura o trigo. A igreja é o trigo do Senhor. Agora, existe essa promessa da produtividade da terra, da agricultura literal e dessa produtividade espiritual. Agora você olha aí falando o quê? Sobre o opróbrio entre as nações. Queridos, você sabia que existe um opróbrio máximo, que é a angústia de Jacó, que o Israel literal estará sofrendo? Você sabia que o ápice da grande tribulação será lá na região de Israel, lá em Jerusalém? E o Israel literal ele vai sofrer uma perseguição
que não foi, é uma perseguição, que não é uma perseguição do cativeiro, que não é uma perseguição como a do cativeiro babilônico, não é um cativeiro, não é um cativeiro como foi o cativeiro assírio para o Reino do Norte. Você vai ver que a grande tribulação, os últimos 7 anos dessa era comum, será uma tribulação que nunca houve e jamais haverá pelos anos adiante. O que o profeta Ezequiel fala sobre opróbrios das nações, ele está falando o quê? Sobre a fome, o cativeiro e a violência que o Israel literal vai sofrer. E é por isso que nós precisamos orar pela nação de Israel. Queridos, existe um cerco que vai ocorrer das nações que estão ao redor de Israel, e essa é uma promessa, essa é uma profecia milenar, e nós vamos ver alguma dessas profecias. Vai lá comigo. Zacarias, capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 4, que diz assim: Eis que vem o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia da ira do Senhor, que começa no período da grande tribulação, nos 3 anos e meio finais da segunda parte, e essa ira do Senhor, ela prossegue até a vinda de Jesus. A igreja não sofre com a ira de Deus, mas a igreja estará no período da ira. A igreja será livrada no meio do período da ira, mas a igreja não sofre com a ira do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. A nação de Israel estará sofrendo com a ira de Jacó, e a ira de Jacó vai acontecer porque eles vão chorar pelo unigênito, pelo primogênito que eles não reconheceram. Versículo 2: Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas. E as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. E aqui, esse versículo 2, muitos vão dizer, não, aconteceu em tal período, aconteceu em outro período. Só que os próximos versículos não deixam essa profecia ser uma profecia passada. Por quê? Olha o versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Ou seja, se essa é uma promessa de tempos passados, do cativeiro babilônico, por exemplo, quer dizer que o Senhor saiu para pelejar e perdeu a peleja? Você está lendo um versículo dizendo que o Senhor pelejou, quer dizer que o Senhor saiu para a peleja e perdeu? Porque se essa é uma promessa passada do cativeiro babilônico ou daquele cerco que o Israel sofreu na década de 30 por aquele governante do bigodinho, você já sabe do que eu estou falando, significa que o Senhor saiu à peleja e perdeu. Você entende como esse versículo 3 comprova que essa profecia é uma profecia futura? Olha o versículo 4 confirmando isso. Naquele dia, que dia? Nos dias em que Israel sofrerá o cerco. Nos dias em que as nações vão se unir para a peleja contra Jerusalém. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. O que ele está falando aqui? Ele está falando a respeito das nações que vão estar cercando Jerusalém no período da grande tribulação, o exército de Gog e Magog, e depois que Jesus Cristo voltar para reinar sobre as nações, antes que ele estabeleça o reino milenar, ele estará reunindo essas nações no vale de Josafá, no vale do Megido, para pisar as nações no lagar de sua ira. Ou seja, queridos, essa é uma profecia futura, porque antes de Jesus Cristo reinar, haverá um opróbrio que a nação de Israel sofrerá, que é a angústia de Jacó. Só que não esqueça, a igreja de Jesus Cristo, o Israel espiritual, judeus e gentios, em Cristo Jesus, estarão na grande tribulação. Olha o versículo 16, pula comigo no versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Ou seja, a promessa de uma restauração, presta atenção aqui, a promessa de uma restauração espiritual, só que esse versículo que você está vendo aí na tela é um versículo de uma restauração literal, ou seja,
Jesus Cristo reinando, os reis e sacerdotes regendo as nações, sacerdotando as nações e conduzindo as nações para adorar o rei em Jerusalém. Alguns vão dizer, não, isso é simbólico. Ah, é? Então simboliza para mim o versículo 17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. Então, queridos, você olha aqui e depois você segue aqui, deu vontade de continuar lendo, mas para o vídeo não ficar muito grande, leia todo o capítulo 14 de Zacarias. Deus tem uma promessa maravilhosa de restauração da terra. Mas antes que Deus restaure a terra, antes de Jesus Cristo e a igreja estar reinando sobre as nações, o Israel literal sofrerá com o opróbrio entre as nações. A promessa que Deus falou através do profeta Ezequiel, ou as palavras do profeta Ezequiel, é para os últimos dias. A igreja de Cristo, glorificada, estará reinando sobre as nações da terra, mas antes existirá um opróbrio que vai estar acontecendo com o Israel literal e vai estar acontecendo uma perseguição contra o povo de Deus em todas as nações do mundo. Mais uma vez, eu te agradeço pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.